Irmãos, hoje nós celebramos a memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Ele foi um Papa muito importante e o seu pontificado aconteceu durante o século V. E esse século foi um século que a Igreja sofreu com muitas tribulações, tanto no âmbito político, por causa da invasão dos bárbaros, quanto no âmbito espiritual, por causa das heresias que atacavam a Igreja, né? Os hereges, principalmente as heresias cristológicas a respeito de quem era Jesus Cristo. Então esse Papa foi muito importante porque ele confirmou a fé da Igreja Católica em Jesus, ele confirmou a fé da Igreja, ele esclareceu, deixou muito claro quem era Jesus. Então, foi em 431, pelo Concílio de Éfeso, e 451, no Concílio da Calcedônia, que estas heresias foram combatidas e resolvidas. São Leão Magno, então, ele relatou, né, que Jesus é Deus. Jesus é uma das pessoas da Santíssima Trindade. O Pai é uma pessoa, o Filho é a segunda pessoa, o Espírito Santo a terceira pessoa. Então, a Santíssima Trindade ali, aquela unidade, aquelas pessoas divinas em unidade são Deus. E Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Claro isto, então ele nos mostrou que Deus quis assumir uma natureza humana, ou seja, o Pai enviou o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, uma pessoa divina, Jesus Cristo, para que ele se encarnasse, assumisse um corpo, assumisse uma alma humana. Então Jesus, que é uma pessoa divina, ele já tem a natureza divina porque ele é Deus. E agora se encarnando, ele tem também a natureza humana, porque ele quis ter a natureza humana. E não é que ele é misturado meio Deus e meio humano, como se as naturezas se misturassem. Não, ele é perfeitamente Deus e perfeitamente humano. Ele é igualzinho a Deus, porque ele é Deus, e ele é igualzinho ao homem, exceto no pecado. Jesus não pecou, não tem pecado. Então, ele é homem, mas sem pecado. Então, na pessoa de Jesus Cristo, que é uma pessoa só, há duas naturezas. A humana, que ele quis, que foi criada ali no ventre da Virgem Maria, e a divina, porque ele é Deus e nunca deixou de ser Deus. Então é importante que nós saibamos, isso é básico, Jesus é uma pessoa e ele tem duas naturezas, a humana e a divina. Deus poderia ter salvado o mundo, né, de tantas outras formas, mas ele quis salvar o mundo, quis nos salvar, o seu projeto de salvação era através da encarnação do Filho para nos salvar. Jesus quis assumir essa natureza. Então, São Leão Magno, ele deixou muito claro as naturezas de Jesus Cristo, as duas naturezas. Não são naturezas que se excludentes, elas não se misturam, porém elas são distintas, mas elas existem perfeitamente em Jesus Cristo. Então, no Evangelho de hoje, Jesus cura 10 leprosos. Então, quando ele faz essa cura dos 10 leprosos, Jesus não era um homem assim como os outros santos que percorreram toda a história da igreja, né? Ele não é como um outro santo qualquer que realizou curas, que fez milagres, que fez grandes sinais. Não. Jesus tem algo que nenhum outro santo tem. Ele está unido ao Pai e ao Espírito Santo na divindade. Ele é Deus junto com o Pai e o Espírito Santo, enquanto todos os outros santos só têm a natureza humana. Jesus tem a natureza humana e tem a natureza divina. Portanto, todos esses milagres, né? Jesus realizou muitos milagres e ele tocou muitos e muitos foram curados.
E hoje nós temos a oportunidade de, assim como aquelas pessoas do tempo de Jesus foram tocadas por ele, por uma mão humana, porém que era uma pessoa divina, e foram curados, nós hoje, católicos, temos que ter bem claro que nós podemos tocar o corpo de Jesus no Santíssimo Sacramento. Quando nós comungamos, nós recebemos o corpo completo, o corpo vivo de Jesus Cristo. E no corpo está o sangue, a alma e a divindade. Jesus está completo ali sob aquela aparência de pão. Nós hoje podemos tocar a pessoa divina de Jesus Cristo. E nós podemos tocar o corpo humano de Jesus no sacramento. Se você não for católico, provavelmente você não vai compreender esta doutrina, mas exatamente foi isto que São Leão Magno nos apresentou, nos deixou de forma bem clara sobre quem era Jesus. Eu sou uma pessoa humana. Meu santo anjo da guarda é uma pessoa angélica. Jesus é uma pessoa divina, porém com duas naturezas. A natureza eterna, porque ele é Deus, a natureza divina, e a natureza humana, porque ele se encarnou no Filho e ele quis se encarnar, ele quis assumir essa natureza divina. Então temos que agradecer São Leão Magno por ter confirmado a nossa fé que nos foi ensinada através do catecismo. São Leão Magno, rogai por nós. Amém.